No texto de Ezequiel, capítulo 28, os primeiros versículos, de antemão, é importante observar que Deus se dirige a Satanás mediante a pessoa do príncipe de Tiro, em Ezequiel 28. Satanás é a fonte invisível da arrogância e autoedificação deste príncipe. Existem outros casos de tratamento indireto com Satanás, mediante um homem ou outra criatura. Vou citar um exemplo aqui. Exemplo, quando Deus se dirigiu à serpente no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus não estava se dirigindo à serpente literalmente, mas sim de uma forma indireta a Satanás. Quando Jesus também falou em Mateus capítulo 16, o versículo 23, se não me falha a memória, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando diretamente com Pedro, mas ele estava falando de uma forma indireta com Satanás. Ou seja, a visão não é de Satanás em sua própria pessoa, mas de Satanás em seu desempenho num rei terreno e através desse rei que se arroga honras divinas. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, os primeiros versículos 1 e 2, um governador é apresentado como príncipe de Tiro. Ele é descrito como um homem que se tornou tão frívolo quanto as suas riquezas e inteligência, a ponto de reivindicar ser igual a Deus. Tem lógica isso? Em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 ao 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. No texto de Ezequiel, capítulo 28, encontramos Deus lamentando por essa pessoa, Lúcifer, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, querubim da guarda, ungido, etc. Era por conseguinte o mais perfeito, o mais belo e mais sábio de toda a criação de Deus. Ele é chamado de querubim da guarda, ungido. Ou seja, querubim é um ser angélico de elevada categoria, associado com a presença santa de Deus e sua glória. Perceba que ele é chamado ungido, o que indica favor supremo de Deus. Ungido é a mesma palavra que se usa falando do Messias, rei ungido de Deus. Ou seja, essa pessoa, Lúcifer, era o governador e líder dos seres angélicos e evidentemente os guiava em seu louvor a Deus e júbilo. A palavra hebraica traduzida da guarda, em Ezequiel 28, versículo 14 e 16, significa literalmente quem conduz. Observe que lhe foram dadas todas as joias fabulosas, indicando também sua categoria exaltada. Ele estivera no Éden, jardim de Deus, e no monte santo de Deus. Ele andava no brilho das pedras, o que é um símbolo a miúde usado para indicar a presença santa de Deus. Ou seja, tal descrição não poderia aplicar-se a um mero ser humano. Entretanto, foi perfeito até que se achou iniquidade nele. Esta falta de equidade marcou a queda de Lúcifer e a origem de Satanás. Veja Isaías, capítulo 14, os versículos 12 e 14. Você percebe que é impossível toda essa descrição simbólica ser aplicada a um ser humano? Não tem lógica. É óbvio que Deus está
se direcionando não só ao rei de Tiro, mas a Lúcifer de uma forma indireta. No devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro contém uma referência velada a Satanás como verdadeiro governante de Tiro e como Deus deste mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 1 João, capítulo 5, versículo 19. O rei é descrito como um visitante que estava no jardim do Éden. Ezequiel 28, 13. Que fora um anjo querubim ungido. Versículo 14. E uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniquidade. Versículo 15. Por causa do seu orgulho pecaminoso, no versículo 17, foi precipitado do monte de Deus. Versículo 16 e 17, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 15. Ou seja, nos primeiros 10 versículos, o rei de Tiro é apresentado literalmente como alguém conhecido na história como Tobal, que reinou aproximadamente em 586 a.C., se não me falha a memória. Naquele período, Tobal, como rei de Tiro, uma cidade-reino, encheu-se de orgulho e presunção, ou seja, imaginando-se um Deus. No versículo 2, o profeta fala do príncipe de Tiro, e no versículo 12 fala do rei de Tiro. Observe, na primeira parte, quando fala do príncipe, apresenta-o como um homem vaidoso e presunçoso que se imaginava um Deus. Porém, o texto, quando fala do mesmo personagem no versículo 12, passa a ter um sentido mais espiritual, e desse modo entende-se que se trata comparativamente de outro rei chamado Lúcifer, ou seja, influenciador espiritual do príncipe literal. Tobal, o príncipe, imaginava a sua cidade como inexpugnável por estar construída sobre uma rocha. Percebe agora? Bom, o pecado maior do rei de Tiro era o orgulho, que o levou a exaltar-se qual divindade. Por isso ele sofreria o julgamento divino e desceria a cova como todos os mortais. Ezequiel 28, versículo 8. Infelizmente, muitos hoje, especialmente os que foram enganados pelos ensinos da nova era, creem que realmente são deuses ou que estão se tornando deuses. Existem aqui algumas características originais antes da queda. O texto de Ezequiel 28, versículo 12 e 16, indica que Lúcifer era possuidor de elevada distinção e detentor de honrosos títulos e posições. Ou seja, vejamos. No versículo 12, o aferidor da medida. Eu vou explicar. A palavra selo que aparece ali, aferidor, é uma tradução fiel do original hebraico, porque significa que ele era a imagem perfeita da criação divina e uma imagem refletida em si mesmo, que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela e inteligente criatura de Deus. Nele se encontrava a medida perfeita da criação, daquilo que Deus queria. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Bom, a menção sobre pedras preciosas existentes no jardim do Éden tem um sentido figurado para ilustrar os privilégios dessa criatura chamada Lúcifer, personificada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas deste personagem indica a grandeza e a beleza de sua aparência. Era um tipo da glória tipificada e representada por Lúcifer antes da queda. Aí perceba que continua: no dia em que foste criado. É importante essa expressão porque declara que Lúcifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, não lhe dava o direito de imaginar-se tão superior a ponto de querer ser igual a Deus. E esse foi o maior erro dele. Versículo 14. Querubim ungido para proteger. Na descrição profética de Ezequiel, Lúcifer pertencia à mais alta classe de seres angélicos. Sua relação com Deus manifestava-se em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação. Versículo 15.
perfeito eras nos teus caminhos. A frase tem na conjugação verbal do verbo ser no passado, eras, a história antiga de Lúcifer como alguém que escondia em seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho. Portanto, fica claro que o rei de Tiro simboliza Lúcifer.